A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Este é o Querido Líder, o podcast da Rádio Observador dedicado à liderança, com os nossos especialistas residentes, com muita experiência na formação de executivos, o Jorge Medeiros, consultor, e o Milton Souza, professor na nova SBE. E esta semana vamos falar sobre vulnerabilidade. Até uma palavra às vezes difícil de dizer, quanto mais de assumir. Mas como sempre, os nossos episódios abrem com um sim chefe, não chefe, e hoje a figura em análise é Martin Shkreli, que pertenceu à indústria farmacêutica, mas já não pertence. A nossa convidada é Paula Gomes Freire, advogada, Managing Partner da VDA. Eu sou o Ricardo Conceição e este é o Querido Líder. Bem-vindos, Jorge Medeiros e Milton de Souza, ao vosso, nosso Querido Líder. O Milton é consultor e professor na nova SBE, o Jorge Medeiros também dá aulas e também é consultor. Vamos aqui ao nosso primeiro segmento, sim chefe, não chefe, e a figura escolhida para esta semana é um senhor que já pertenceu à indústria farmacêutica, chamado Martin Shkreli. E porquê é que é um não chefe, Jorge? Já me adianto e já digo que é um não chefe. Este é mais um dos casos que não deixam dúvidas. É um não chefe porque tem ali uns lives, no mínimo uns lives de psicopatia. E foi um senhor que fez uma série de manobras, foi preso por defraudar 2 hedge funds, ou seja, fazia manobras a descoberto e depois, quando tinha de abrir os bolsos para cobrir as posições, não tinha. Uma delas, por acaso, não lhe correu mal, porque foi com o Lehman Brothers e o Lehman Brothers, entretanto, faleceu e, portanto, ele dessa conseguiu escapar, mas não escapou de mais 2. Mas depois há aqui outro episódio. O outro episódio foi um dos episódios, mas de aumentos de preço. Portanto, ele entra na indústria farmacêutica e qual psicopata não tem sequer mínimos de empatia e pega num medicamento que era um medicamento para uso muito específico e montou aqui uma estratégia do ponto de vista de gestão interessante. Não fosse o caso de montar um monopólio, o que é que ele fez? Comprou o medicamento original, os direitos para o medicamento original, que entretanto já tinha expirado, e ao comprar esses direitos montou toda uma estratégia à volta para criar uma muralha. Por exemplo, como era um medicamento original, ele queria vedar o acesso aos genéricos e, portanto, para as empresas de genéricos fazerem os testes de bioequivalência, precisam do medicamento original. Portanto, ele fez novos acordos com os distribuidores para impedir a venda à concorrência. Portanto, procurou controlar completamente o canal e conseguiu durante um tempo. Aos fornecedores dos ingredientes específicos e do princípio ativo fez acordos também com eles para não os venderem a mais ninguém. E fez, para além disso, uma estratégia sofisticada, tentou vedar o acesso aos dados de vendas, que na indústria farmacêutica são relativamente simples de simples acesso. E, portanto, porquê? Para impedir que os potenciais entrantes vissem o tamanho do mercado e o valor do mercado, que não é muito grande, porque a doença é relativamente rara, a menos que se aumente o preço. Exatamente. E estamos a falar aqui de aumentos de preços massivos, porque ele controla o canal e, portanto, estamos a falar de pessoas cujas vidas e cuja qualidade de vida, não só, mas também a sobrevivência ficaram afetadas por este senhor. Milton. Claramente não chefe, obviamente. Mas tem olho para o negócio. Tem olho para o negócio. E aproveitou-se um pouco daquilo que é alguns dos veículos que foram criados, não só nos Estados Unidos, também em outros sítios, para fomentar a inovação em doenças raras para as quais não há um incentivo financeiro muito óbvio, porque não há volume de mercado. E ele aproveitou-se dessa situação para proveito próprio e para o aumento. Estamos a falar de cerca de 5.000% de um dia para o outro, né? Portanto, estamos a falar 5.000%. De uma pastilha custar 13 ou 12 dólares, o que era,
para custar centenas de dólares de um dia para o outro, né? Estamos a falar de vidas, né, das pessoas. E, portanto, claramente que é uma situação a todos os níveis reprovável, mas levanta questões muito interessantes do foro ético também. Eu, por acaso, usei muitas vezes o caso do Martin Shkreli em algumas das minhas aulas, para falar precisamente dos dilemas que isto implica também em termos daquilo que é o fomento à inovação quando falamos de doenças raras, e os limites a essa mesma liberdade que se dá para fomentar este tipo de desenvolvimento, sobretudo quando estamos a lidar com pessoas que não têm os princípios e a ética que se exige. Eu até acho que, daquilo que eu sei, ele não foi preso por ter aumentado os preços. Não, foi por fraude de movimentos na bolsa. Exatamente. Portanto, o aumentar os 5.000% foi totalmente legal. Bem, e, portanto, foi tudo legal. Portanto, não foi por isso que ele ficou famoso, mas não foi essa a ilegalidade dele. E, portanto... A ilegalidade foi ele ter montado um monopólio. Portanto, isto depois levanta uma série de questões, infelizmente não temos tempo para analisar. Então, mas a indústria farmacêutica deve ter controle de preços ou não deve? O tema não é esse, isso abriria aqui outra caixa de Pandora, mas o tema é, ele tentou e conseguiu montar um monopólio, portanto, violando as leis do mercado, e foi mais tarde por isso que foi banido da indústria farmacêutica. E depois tem outras coisas. A certa altura fez um post no Facebook, tinha a incentivar as pessoas a dar $5.000 por um cabelo da Hillary Clinton quando ela andava a fazer um tour pelos Estados Unidos. Portanto, enfim. Acho que aquilo que mais chocou foi aquele desplante com que ele apareceu nas notícias, como se fosse a coisa mais normal do mundo, o que ele fez, né? Portanto, acho que isso foi... Ele próprio dizia, mas eu por mim teria aumentado ainda mais os medicamentos. Portanto, mesmo depois disto tudo, a empatia não era um forte deste senhor. Fica o não-chefe para Martin Shkreli. Está feita a análise desta semana. Para a semana será outro o protagonista. Agora vamos ao tema central desta semana. E esta semana vamos falar sobre vulnerabilidade. Deve o líder mostrar que também é vulnerável? Quer dizer, nós temos vindo a assumir aqui uma posição neste programa que aposta muito numa visão do líder, se calhar, mais humanista e mais ligada às pessoas e mais empática. E, portanto, nesse sentido, sim, obviamente, né? Sendo que já falamos também dos limites que isso traz. Um líder não pode ser sempre vulnerável, porque senão corre o risco das pessoas começarem a desconfiar da sua capacidade para liderar também, não é? Mas no timing certo, no contexto certo e com a intenção correta, é extremamente importante para criar confiança e, a longo prazo, as pessoas terem um compromisso com a organização e com o líder que vai muito para além do efeito imediato e do medo e de querer controlar. E, portanto, é extremamente relevante e tem a ver também com um movimento que se está a assistir de as pessoas começarem a querer que os líderes também mostrem essa vulnerabilidade. Portanto, esta ideia um bocadinho antiquada de que o líder nunca pode mostrar fraqueza, acho que está a ficar cada vez mais ultrapassada, embora haja que ainda resista e vá sobrevivendo com outras abordagens, muito com base no medo e no controlo, que têm os seus efeitos a curto prazo, mas queremos equipas que a longo prazo estejam ao seu melhor. A vulnerabilidade é de facto essencial. Jorge. Sim, com conta e peso e medida, e depois desta ressalva lá paliciana, é importante também ressalvar aqui que esta vulnerabilidade não é fazer um despejo emocional, não é libertar a panela da pressão em excesso, não é isso. Pode ser interpretada também como uma forma de o líder acrescentar valor e ajudar à capacitação. Por exemplo, se a pergunta que nos guia é: será que eu, ao mostrar a esta pessoa, neste momento em concreto, uma vulnerabilidade com que ela se possa relacionar, a vou ajudar? Então aí é um intuito muito mais concreto para ajudar a pessoa e, portanto, neste sentido pode ser uma boa forma. Agora, há aqui algumas formas alguns alertas relativamente à incapacidade ou à falta de vontade de vulnerabilização, que pode ser o workaholismo, a pessoa refugia-se no trabalho. Uma variante, não é a mesma coisa, mas o perfeccionismo, por exemplo, ou o cinismo. Isto são alguns sinais, ou podem ser alguns sinais, de que isto pode merecer uma reflexão interna do ponto de vista de liderança. E não
pode também ficar numa posição em que todos nós nos vamos medindo uns aos outros nas nossas capacidades, vulnerabilidades, enfim. Qual é a alternativa, Ricardo? Pois, exatamente, não havendo alternativa, não é? E querendo estabelecer uma relação de verdade, deve também o líder dizer: eu neste ponto não consigo, ou não é a minha área, ou por favor... Não, porque o líder, já falámos disso várias vezes, sabe fazer tem de tudo, ser não é? tudo, sempre, a todo momento, tem de ser uma figura intocável. Milton, só para completar. Não, eu acho que só 2 ou 3 notas finais. Uma, enfatizar mais uma vez que quando falamos de criar confiança, implicitamente estamos a falar de vulnerabilidade. Confiar em alguém é aceitar a vulnerabilidade que isso implica. Se eu agora te disser assim: olha, tenho aqui 10.000 euros, Ricardo, importas-te guardar isso aí 2 dias, porque eu volto aqui a 2 dias e depois queria que me devolvesse o dinheiro. Este ato de confiar em ti os 10.000 euros é aceitar a vulnerabilidade que tu fugiste. Podes fazer isso. Exatamente. Estás à vontade. Isto é um teste. Mas é aceitar a hipótese de que tu não vais fazer e, portanto, vais guardar o dinheiro e, portanto, o que é que nos faz levar a... com juros. O que é que nos faz aceitar essa vulnerabilidade? É, por um lado, perceber se a intenção da pessoa é genuína e não me quer prejudicar, portanto, valores, princípios, isso implica proximidade de conhecer as pessoas. E o segundo fator importantíssimo é competência. Será que a pessoa tem, de facto, o conhecimento e as habilidades e a maturidade para eu poder confiar na pessoa e aceitar o risco que isso implica? E, portanto, mas há sempre aquele ato de fé, sempre aquele momento em que, eu acho que a pessoa consegue, acho que a pessoa é bem intencionada, mas se isto correr mal, vai correr mal para mim também enquanto líder. E eu vejo muitos líderes a viverem mal com essa aceitação, porque eu até confio, mas o risco, eu não estou predisposto a aceitar o risco do falhanço. E, portanto, há sempre um ato de fé em qualquer ato de confiança, em qualquer ato de vulnerabilidade que é preciso assumir. Mas isso não é nada bom, não é? Mesmo para o trabalho, quer dizer... Não é bom em que medida? Não é bom na medida em que nós temos que confiar, não é? Temos que arriscar, temos que... Temos, mas não pode ser cego, não é? Sim, Até do ponto de claro. vista relacional, e nós temos defendido aqui também muito, e sempre que possível, uma liderança mais personalizada. Caso contrário, estamos a falar de variantes de clonagem. A ideia também é ir medindo o espaço da relação e ir co-construindo a relação. Portanto, o confiar, há aquela velha máxima: confia, mas verifica, não é? E, portanto, não são mutuamente exclusivas. A liderança deve delegar, deve dar o poder e a autonomia para tomar as decisões, mas, evidentemente, especialmente num estádio inicial, deve ir verificando que a pessoa, de facto, tem essa autonomia e pode voar sozinha. Até para ajudar, se for preciso. Absolutamente. Absolutamente. Tem que estar lá ao lado para aquilo que for necessário. Absolutamente. Mas é um risco. Como o Milton disse muito bem, é um risco. Não se pode assumir: eu vou vulnerabilizar-me, correu mal. Ok. E então qual é a alternativa? É deixar de se vulnerabilizar? É voltar para dentro da toca? Não pode ser. Isso também, não é opção, não é? Não é opção. Vamos clarificando e ajustando pessoa a pessoa, até porque é um teste, ou pode ser um teste maravilhoso para ver as pessoas que temos à frente. Se forem merecedoras da nossa vulnerabilidade, pode ser um teste maravilhoso. E é aqui que fechamos este primeiro episódio da semana do Querido Líder. Na quinta-feira vamos publicar a conversa com a convidada desta semana, Paula Gomes Freire, advogada, Managing Partner da VDA. Aqui fica um aperitivo da conversa. Me disse que gostava de um café comigo, e me perguntou se eu... Sondou. Eventualmente me passava pela cabeça ou vislumbrava a ideia de um dia de poder suceder neste papel. E de facto aquilo para mim foi assim, não estava no meu horizonte, nunca me tinha passado pela cabeça.